A história única do sucesso da Herbalife é a história da filosofia, a filosofia de Mark Hughes. Aqueles que fazem o trabalho devem receber o pagamento, independente de quaisquer outras circunstâncias ou critérios. Aqueles que fazem o trabalho. Se um adolescente fizer o trabalho, ele vai receber. Se um aposentado fizer o trabalho, ele vai receber. Se uma mãe em casa com seus filhos fizer o trabalho, ela vai receber. Não tem discriminação aqui, independente de nacionalidade, independente de religião, independente de quem você é, sua cor, o que for. Não importa. Aqueles que fazem o trabalho vão receber. A filosofia do Mark é única. A filosofia do Mark de sempre seja sincero. Todo mundo tem uma possibilidade como cliente em potencial. Todos os clientes em potencial são iguais, você nunca sabe quem vai responder. Sempre, primeiro, seja sincero, faça o melhor que puder e sempre conte a história completa, dê a chance a alguém. Esse tipo de filosofia. Incrível. Próximo. O sucesso único da Herbalife é um sucesso com reputação única. A Herbalife começou pequena, mas continuou a ser construída e continuou crescendo. Será que o Mark seria descuidado com o dinheiro? Será que ele gastaria tudo? Seria descuidado? Será que ele trabalharia por um tempo e desapareceria? Vocês sabem qual será a reputação da Herbalife quando ela chegar ao seu 20º ano? Bem, agora é óbvio. Para o mundo inteiro. Agora é óbvio, não apenas para os distribuidores que participam, mas para aqueles que ficam assistindo nas margens, as comunidades e os estados e as cidades que assistiram os distribuidores da Herbalife fazer sua mágica com os clientes, outros distribuidores construindo uma organização e depois voltando, fazendo contribuições para a comunidade e o país nos quais eles moram. O Mark liderando, ajudando as crianças com problemas, doando mega milhões para os projetos da Family Foundation. Tem sido uma reputação única de uma companhia que se importa, uma companhia que possui longo alcance, uma companhia que conta com grande influência. Parte dela está na indústria da qual fazemos parte, saúde e nutrição. E parte disso, é claro, está no marketing de rede, certo? É desenvolver diretrizes para o futuro para que a companhia opere dentro dessas diretrizes. Uma história única de dignidade. O Mark lidera o caminho aqui, de maneira nobre. Não de maneira histérica, entendem? E não além dos limites. Mas uma apresentação única digna com sinceridade total. E é óbvio, quando você conhece o Mark, faz parte da marca, do carisma, a sinceridade óbvia, a compaixão óbvia, realmente se importando com o que acontece com as outras pessoas, um desejo óbvio de servir, um toque de humildade. É isso que cria uma história de sucesso clássica e o homem lidera o caminho. Dignidade. A história de sucesso única da Herbalife é agora que a Herbalife achou um lugar na história. E isso vai ser mais óbvio nos primeiros anos do novo século. Olhando para trás, enquanto recontamos o século XX e já temos transmissões, e televisão e filmes, e todos os tipos de apresentação sobre este inacreditável século XX. Tão perturbador quanto é, às vezes, com as grandes guerras, e até agora com os problemas em certas partes do mundo. Parte do século dominado por ditadores que agora quase se foram. Tem sido um século e tanto. Meu pai nasceu em 1903. Eu queria que ele tivesse vivido até a virada do século, porque isso teria sido algo especial, ter 97 anos no século XX. Mas, de qualquer forma, um lugar na história, e quando olhamos para trás neste século, negócios, social, política, pessoal, comunidade, nações, a dinâmica global. A Herbalife vai ter um lugar extraordinário em termos de sua história, seu efeito nas pessoas, sua contribuição para a indústria. E o efeito que isso teve nas pessoas que se tornaram líderes, não apenas na Herbalife, mas para a sua comunidade, em sua religião, na política e em qualquer outro lugar. Uma história extraordinária. Parte disso vai servir de diretriz para o futuro. A história de sucesso da Herbalife. Se você estiver pensando em fazer certo, você precisa dar uma olhada no modelo da Herbalife. Como começou, a sinceridade com que se iniciou,
O homem que desenvolveu as habilidades, o que foi necessário para a companhia continuar, o que era necessário, ele aprendia. Qualquer coisa que fosse necessária, ele fazia. O que era necessário, ele comprava. O que era necessário, ele criava. Quem fosse necessário, ele atraía. Isso é uma história extraordinária. Então, que lugar Herbalife servindo de modelo? Se quiser fazer direito em termos de marketing de rede, se quiser fazer direito em termos de saúde e nutrição, se quiser fazer direito nas recompensas que oferece àqueles que participam, esse é o jeito de fazer. Esse é um modelo para sempre. E conforme encerramos esse século e entramos no próximo, o próximo século terá a Herbalife como um modelo. Mas temos muitos anos pela frente. Nós também seremos um modelo nos primeiros anos do século XXI. E eu fico feliz por vocês fazerem parte disso. A filosofia do Mark, a filosofia de Mark Hughes. E eu vou mencionar apenas 3 partes da filosofia do Mark, que nos ajudaram a ser bem-sucedidos. Sua primeira filosofia foi escolher o sistema de marketing. O Mark poderia ter colocado os produtos em uma loja, feito anúncios deles na televisão. E ele poderia ter vendido os produtos dessa forma, usando depoimentos, a televisão. Mas aqui está a filosofia de marketing que o Mark escolheu. E é bom tomar nota, pessoa a pessoa, ao invés de colocar os produtos em lojas. Pelo seguinte motivo, ele sabia que se alguém comprasse o produto na loja, ninguém faria o acompanhamento para que a pessoa usasse o produto. Ele sabia que a melhor forma de fazer alguém usar o produto era de pessoa para pessoa, alguém que usasse o produto fazendo com que outro o usasse também. Agora, se você aprender o marketing de pessoa para pessoa, você terá uma habilidade enorme para o resto da sua vida. Marketing de pessoa para pessoa. É uma chance de fazer uma fortuna. Essa é a força do sistema de marketing da Herbalife, direta e indiretamente. Você pode influenciar de maneira positiva a vida de centenas de pessoas. Alguns de vocês vão influenciar a vida de centenas de pessoas, usando o método da Herbalife, direta ou indiretamente. Indiretamente você influencia alguém que influenciará outras 10. Vocês as influenciam, elas influenciam 10. Quando, na verdade, você influenciou essas 10 porque você influenciou essa pessoa que influenciou as 10. É isso que nós chamamos de influência indireta. Alguns de vocês, usando o marketing de pessoa para pessoa da Herbalife, direta e indiretamente, vão influenciar a vida de milhares de pessoas. Alguns dos melhores da Herbalife que usam esse método de marketing estão influenciando a vida de dezenas de milhares de pessoas. O Mark, mesmo usando esse método de marketing, direta e indiretamente, já influenciou a vida de milhões de pessoas. Vejam a força dessa filosofia de marketing, de pessoa para pessoa. Está influenciando as vidas de milhões de pessoas, de maneira positiva. E ele nem terminou o ginásio, ele não foi à faculdade, ele não foi para a universidade. É incrível, usando a força dessa filosofia de marketing. Agora, aqui está a próxima filosofia que o Mark tinha. Aqueles que fazem o trabalho recebem o pagamento. Se você for um adolescente e você começar, se você fizer o trabalho, você vai receber o pagamento. Você não era uma das mais jovens? Dos milionários? Quantos membros na equipe? 18? 18? Sim. Então anote isso. A idade não importa. Em alguns lugares onde você vai procurar emprego, a idade faz diferença. Se você for jovem demais, eles dizem, não, você não pode trabalhar aqui. Se você for muito velho, eles dizem, não, você não pode trabalhar aqui, você é velho demais.
jovem demais, velho demais. A idade na Herbalife não importa. Próximo, o nível de educação importa. Para alguns empregos, se você fosse perguntar se você não terminou o ensino secundário, você não poderia trabalhar. Então aqui o nível de educação não importa e a idade não importa. Próximo, as circunstâncias não importam. Talvez você venha de circunstâncias muito modestas, tendo que começar lá embaixo. O Mark disse, seja bem-vindo à Herbalife. Foi aí que eu comecei. Então as circunstâncias não importam, o nível de educação não importa, a idade não importa. Próximo. Oportunidade igual para homens e mulheres. Muitas mulheres hoje em dia estão buscando uma oportunidade igual. E a Herbalife oferece. Se você fizer o trabalho, você vai receber o pagamento. Então essa era a filosofia do Mark. Aqueles que fazem o trabalho recebem o pagamento. Existem algumas outras partes da filosofia do Mark que você vai aprender pelo caminho. Aqui está a segunda. Número 1. O máximo de clientes possível para representar cada distribuidor. Isso forma a base para o sucesso da Herbalife. O próximo cliente pode ser um membro do Chairman's Club em potencial. Quantos clientes são necessários para criar 16 membros do Chairman Club? Resposta: milhões. Quantos são necessários para criar 16? Milhões. Portanto, uma das principais coisas para se concentrar é ter o máximo de clientes possível para representar cada distribuidor. Se o número de clientes comparado com o de distribuidores começar a mudar, tudo muda lá para cima. Para chegar aos 3 bilhões, nós precisamos que a base de clientes faça assim, assim e assim. Para chegar aos 4 bilhões, para chegar aos 5 bilhões, eu preciso de 2 braços a mais. A base de clientes lá embaixo. O máximo de clientes possível para cada distribuidor. Próximo. A filosofia do Mark. O máximo de distribuidores possível para representar cada volume de supervisor. Se cada volume de supervisor representar apenas uma pessoa, nós logo estaremos fora do negócio. Tudo bem, uma pessoa para representar o volume de supervisor, mas não todo o volume de supervisores. Está tudo bem, mas não para todo mundo. Porque se não teríamos muito volume, não teríamos pessoas. E o seu futuro com relação à sua fortuna é de pessoas, não o volume. Não é o volume que você cria, é a quantidade de pessoas que você cria. E tem uma coisa que é ainda melhor. 4 pessoas, cada uma fazendo 1000 que cria volume de supervisor. 4 pessoas fazendo 1000 para criar volume de supervisor. E uma coisa que é ainda melhor. 10 distribuidores fazendo 400, que cria o volume de supervisor. Agora o futuro está assegurado, porque você tem 10 distribuidores representando o volume de supervisor. E o futuro não está no volume, está nas pessoas. O sistema de marketing que o Mark criou explica um motivo muito importante para nós vendermos os produtos da forma que fazemos. E aqui está a versão simplificada do sistema de marketing, de pessoa para pessoa.
Não tem nada mais poderoso que isso. O Mark sabia que ele tinha um produto válido que poderia ser colocado numa loja e poderia ser vendido na televisão, poderia ser vendido no jornal, poderia ser vendido numa revista, poderia ser vendido por alguma outra forma de propaganda. Mas o Mark sabia que se você colocasse o produto numa loja, alguém poderia comprá-lo. Mas quem iria fazer o acompanhamento e ter certeza que essa pessoa iria usar o produto? O Mark disse, isso provavelmente não vai acontecer. E o principal objetivo do Mark não foi vender os produtos da Herbalife. Você pode achar isso uma afirmação interessante para fazer, mas é absolutamente verdadeira. O principal objetivo do Mark não é vender esses produtos. O principal objetivo do Mark é fazer alguém usar esses produtos. O Mark não vendeu o produto para sua avó quando ela começou a tomar os produtos da Herbalife. Ele deu a ela os produtos porque seu principal objetivo era fazê-la usar o produto. Ela usou o produto e tornou-se um dos melhores depoimentos lá no começo e conseguiu um monte de clientes para começar. E esse foi o início da companhia. Portanto, eu gostaria que vocês fizessem a seguinte anotação hoje. O seu objetivo principal não é apenas vender os produtos da Herbalife, mas também fazer com que as pessoas usem os produtos da Herbalife, porque a ferramenta mais poderosa na construção do seu negócio são os depoimentos. As pessoas usando os produtos e obtendo o valor deles. As pessoas usando os produtos e melhorando sua qualidade de vida, as pessoas usando os produtos e sentindo-se seguras, sabendo que possuem um sistema de apoio nutricional completo para os desafios da vida moderna e para o futuro. Dessa forma, o sistema de marketing que o Mark escolheu, de pessoa para pessoa, essa é a melhor maneira de alguém receber valor dos produtos da Herbalife. Seria ouvindo a história de alguém que já está usando os produtos. Se alguém já usou os produtos, já recebeu o valor. Essa pessoa agora conta a história que é a história mais poderosa. Você precisa começar a tomar esses produtos da Herbalife porque eu fiz isso. Eu consigo um valor incrível desses produtos. Você precisa experimentar, você precisa experimentar. É melhor que qualquer propaganda do mundo. É melhor que televisão, é melhor que jornal, é melhor que revistas, é melhor que todo o resto. A Herbalife vende os produtos pessoa a pessoa. Você só precisa se qualificar para duas coisas para ser um bom distribuidor da Herbalife e apresentar esses produtos bem. E aqui estão essas duas qualificações. Anotem isso. Número 1. Se você se impressiona com os depoimentos, se você já ficou impressionado com os depoimentos que você ouviu das pessoas que usaram esses produtos, e você ficou impressionado a ponto de dizer, se esses depoimentos são verdadeiros, eu preciso ligar para algumas pessoas que eu conheço para verificar se elas estão usando esses produtos, independente de eu entrar na companhia ou não. Se essa foi a sua impressão quando você ouviu os depoimentos da Herbalife, então você vai ser um esplêndido distribuidor da Herbalife. O depoimento te impressionou tanto que você teria dito, se esses depoimentos são verdadeiros, eu preciso fazer algumas ligações. Eu preciso entrar em contato com alguns amigos e algumas pessoas que eu conheço e contar a elas sobre os produtos. Se esses depoimentos forem verdadeiros, caso eu entre na companhia ou não. Se essa foi a sua impressão e os depoimentos sobre os produtos da Herbalife te impressionaram, e você ainda sente a força desse impacto que os depoimentos tiveram em você todo esse tempo atrás, eu prometo a você, você será um esplêndido distribuidor da Herbalife. Aqui está o próximo requisito para ser um bom distribuidor da Herbalife. É a vontade de trabalhar, vontade de dedicar parte do seu tempo. Eu sei que alguns de vocês aqui nessa sala podem trabalhar em tempo parcial e a Herbalife vai funcionar muito bem para vocês. Vocês não precisam trabalhar em tempo integral. Você pode ficar em tempo parcial porque você pode contar a história em pequenos períodos por vez. Antes do trabalho, na hora do almoço, depois do trabalho, nos finais de semana. Mesmo que você tenha um emprego em tempo integral, ainda tem muito tempo para contar a história da Herbalife e falar sobre esses produtos. Ainda tem muito tempo para contar a história da Herbalife e falar sobre a oportunidade. E a única coisa que você tem que fazer é usar o tempo que você tem contando a história. Se você estiver disposto a ir ao trabalho e usar o tempo que você tiver, talvez algum dia você pense no momento em que você vai trabalhar em tempo integral com a Herbalife.
Se você estiver disposto a trabalhar no seu tempo livre e fica impressionado com os depoimentos do que esses produtos fazem para as pessoas, então você vai ser um excelente distribuidor da Herbalife. É só isso que você precisa. Não precisa de muito capital. Não precisa de muito dinheiro. Você pode começar onde você estiver. Se você estiver com medo, nós vamos te mostrar como começar com medo. E nós vamos te mostrar como entregar uma literatura para alguém e simplesmente sair correndo. Mas nós vamos mostrar a você com certeza de que o seu número de telefone está na literatura. Um cara chega em casa à noite. Ele diz para sua esposa: Marta, você não vai acreditar. Um homem me entregou esse folheto e depois simplesmente saiu correndo. Ela diz: puxa, não é interessante. O que diz esse folheto? E ele diz: sei lá, eu nem olhei. Ele diz: bem, vamos dar uma olhada. Então eles olham o folheto, eles veem essas histórias, eles dizem: vamos ligar para esse cara. Então eles ligam para o cara e dizem: Bill, você é o homem que saiu correndo? E ele diz: sim, eu acabei de começar. Eu fiquei tão impressionado com esses produtos e essa oportunidade, mas eu estava morrendo de medo. Sim, eu sou o homem que saiu correndo. E eles dizem: bem, por que você não dá um pulinho aqui e nos conta a história sobre esses produtos e essa oportunidade? Então, não importa onde você está, não importa quem você é, não importa se você é jovem ou velho, não importa que tipo de capacidade limitada você tem. A Herbalife é a oportunidade para você, porque você pode começar exatamente onde está. Nós somos influenciados pelo que aprendemos e o que sabemos e as decisões que tomamos. Nós somos afetados pelo que aprendemos e o que sabemos e as decisões que tomamos. Agora, tem uma coisa interessante sobre decisões. Não tomar uma decisão também é uma decisão. As pessoas não decidem ganhar peso, elas simplesmente ganham peso. Elas não decidiram fazer alguma coisa sobre esse problema de peso. Então, isso é uma decisão. Se você vai pegar o avião e você diz: eu não sei se vou pegar o avião ou não. Se o avião sair, você agora tomou uma decisão. Você não pegou o avião. Então, as decisões que nós achamos que não tomamos são tão efetivas e nos afetam tanto quanto as decisões reais que tomamos. Então, não decidir é uma decisão. Mas a soma total da nossa vida no momento seria as decisões que tomamos no passado. Agora, a única coisa que precisamos fazer é mudar o seu futuro, é começar a mudar aquelas decisões. Se alguém decide procurar até achar a oportunidade, verá que é uma decisão poderosa. E se você pode ajudar alguém a tomar essa decisão, vamos dizer, se você não estava procurando seriamente o meu melhor conselho para você, seria um conselho que me deram. Continue procurando até achar alguma coisa. Toda semana, passe algum tempo procurando, procurando, procurando. Porque aqui está uma promessa antiga. Se você continuar procurando, você vai achar. A promessa antiga diz: se você quiser que uma porta se abra, você precisa bater nela. Essa porta não abre, essa porta não abre. Essa porta não abre. Quando você fala com alguém, é como bater em portas. Tem alguém em casa? Mas se você continuar batendo, uma porta vai se abrir. Se você continuar batendo, outra porta vai se abrir. Então, se você decidir começar a procurar, se você decidir começar, essas decisões são sempre muito poderosas. É mais importante o que você se torna e não o que você recebe. E para mim tem sido uma associação incrível, especialmente nesses anos da minha vida. As pessoas com as quais eu fui para a escola acham estranho que eu ainda não tenha me aposentado e não estou em alguma praia com eles. Eu ligo de vez em quando para um de meus amigos, quando estou na Coreia ou na África do Sul, ou quando estou na Rússia, Vladivostok, ou quando estou em algum outro país do outro lado do mundo. E eles acham estranho. Primeiro porque eu ainda estou trabalhando, e ainda trabalhando em algum país bem distante e longe. Mas tem sido uma vida única para mim. O Mark me desafiou que eu poderia me desenvolver mais habilidades do que eu tinha antes. E poderia refinar a minha filosofia e as minhas habilidades de comunicação e ajuda.
E assim esses 13 anos ou mais têm sido extraordinários para mim. E é emocionante assistir ao Mark. Mas também é emocionante assistir as pessoas que foram atraídas por esses produtos, atraídas a essa oportunidade. E é claro, ter a chance de viajar ao redor do mundo. E conhecer o máximo de pessoas possível e ouvir suas histórias. Eu vou para muitas reuniões e muitos seminários, além das extravagâncias da Herbalife, e os finais de semana especiais de liderança e tudo isso, mas eu tenho a chance de ir de cidade em cidade, onde às vezes a extravagância não chega. E eu conheço algumas pessoas extraordinárias. Tem histórias que são inacreditáveis, não apenas histórias de resultados com o uso dos produtos, mas histórias de começar com nada e se tornar alguma coisa. As histórias de ter tão pouco em termos de dinheiro, capital, mas tanto em termos de desejo, vontade de trabalhar, que fizeram uma grande diferença para mim. E todos esses incríveis valores humanos que valem muito mais do que dinheiro. Então, se você pegar um pouquinho de dinheiro e muito espírito, coração, alma, engenhosidade, atenção, dedicação, e misturar tudo junto com produtos extraordinários, produtos e um sistema de marketing que permite que você dê a volta ao mundo e comece de baixo, se precisar, e chegue ao topo, é uma equação excelente para construir sucesso pessoal. Ajudando aos outros a mudar suas vidas e tornarem-se bem-sucedidos e viver uma vida dinâmica e extraordinária. Aos 25 anos de idade, eu tinha contas a pagar e promessas não cumpridas para minha família. E estava pensando aonde eu iria, e eu tive a chance de conhecer um homem muito rico. O nome dele era Sr. Schoaf, Sr. Earl Schoaf. E a minha sorte é que ele me convidou para trabalhar com ele. E eu passei os próximos 5 anos trabalhando para ele. E então, infelizmente, ele morreu aos 49 anos de idade. Mas foram 5 dos anos mais espetaculares da minha vida, pois alguém se importava comigo o suficiente para dedicar o tempo para me ensinar como mudar, me ensinar como crescer. E foi aí que eu comecei a ouvir essas palavras pelas quais eu meio que me tornei famoso. Para as coisas mudarem, você precisa mudar. Eu comecei a ouvir isso aos 25 anos de idade. E esse homem causou um impacto tão incrível na minha vida. Mudou minha renda, mudou minha conta bancária. Mudou meu futuro. Tudo em mim começou de forma revolucionária durante aqueles 5 anos. E eu gostaria que aquele homem ainda estivesse vivo hoje. Eu estaria lhe dando muito crédito por eu ter chegado aqui e ter tido a chance de passar esse final de semana com todos vocês. Vamos começar. Primeira anotação. Nós somos pagos para trazer valor ao mercado. Agora, nós não apenas precisamos aprender isso, precisamos ensinar para nossos filhos. Eles precisam saber agora mesmo como a economia realmente funciona. Nós somos pagos para trazer valor ao mercado. Mas isso demora um tempo. Demora um tempo trazer valor ao mercado. Porém, nós não somos pagos pelo tempo. Alguém erroneamente diz, você sabia, eu estou ganhando $10 por hora. Não é verdade. Se fosse verdade, você poderia simplesmente ficar em casa, certo? E pedir para eles enviarem o seu dinheiro. Então não é verdade. Nós não somos pagos pelo tempo. Nós somos pagos pelo valor que trazemos para o mercado. Agora, como isso é verdadeiro, aqui está uma das principais perguntas do dia. É possível dobrar o seu valor no mercado e conseguir o dobro do dinheiro no mesmo período de tempo? Resposta? É claro. É possível triplicar o seu valor no mercado e ganhar o triplo do dinheiro no mesmo período de tempo? E a resposta é: é claro. É possível tornar-se 5 vezes mais valioso que agora e ganhar 5 vezes mais dinheiro no mercado no mesmo período de tempo? É possível? É claro! É possível tornar-se 10 vezes mais valioso que você é agora no mercado e ganhar 10 vezes mais dinheiro no mesmo período de tempo? É possível? É claro! É assim que todas essas rendas começaram a ser geradas. Algumas pessoas começaram há 13 anos com o Jerry.
uns 10, 11, 12 anos atrás. Algumas não faz tanto tempo, há 4, 5, 6 anos atrás. Essas rendas de $1 milhão e mais, foi assim que essas rendas foram geradas. Por pessoas que, número 1, entenderam a necessidade que havia no mercado. A Herbalife era a melhor resposta a essa necessidade. E depois elas descobriram que para aproveitar essa oportunidade, não era apenas o Mark que precisava trabalhar no valor da Herbalife, mas essas pessoas tinham que trabalhar e tornarem elas mesmas valiosas para o mercado para conseguir esse tipo de dinheiro. Onde você começa não é onde precisa ficar. Você precisa colocar isso em suas anotações. Onde você começa não é onde precisa ficar. É para isso que temos essa escada da oportunidade. Por isso que a Herbalife fez essa tabela de aumentos de desconto, começando com 25%. Mas 25% é onde você começa, mas não é onde você precisa ficar. A única coisa que você precisa fazer é crescer. Agora, por que o mercado pagaria $50 por hora para alguém? É claro que o mercado pagaria $50 para alguém por hora, porque é claro que essa pessoa se tornou mais valiosa. Por que o mercado pagaria $500 por hora para alguém? É claro que você só precisa dar uma olhada, porque é claro que se uma pessoa está sendo paga muito mais do que outra, é claro que ela deve ter se tornado mais valiosa. Nos Estados Unidos, no ano passado, a maior renda, $80 milhões. Por que uma companhia pagaria $80 milhões para uma pessoa por um ano de trabalho? Resposta? É claro, certo? Não são boas palavras? É claro, essa pessoa deve ser muito valiosa. Dedique-se mais no seu desenvolvimento pessoal do que no seu trabalho. Dedique-se mais no seu desenvolvimento pessoal do que no seu negócio. Veja se consegue achar algumas formas de multiplicar o seu valor no mercado. E nesse instante, a sua renda vai começar a mudar imediatamente. Até então, eu estava esperando a economia mudar. Eu esperava que minha companhia fosse mudar. Eu estava esperando que o meu cheque de pagamento fosse mudar. Eu estava esperando que as circunstâncias lá fora fossem mudar. Foi então que eu descobri: não vai mudar. Então a minha pergunta foi: se não vai mudar, como é que minha vida vai mudar? E o meu professor me ensinou o seguinte: quando você muda, tudo muda para você. Quando você melhora, tudo melhora para você. E foi daí que eu peguei a minha frase: para as coisas mudarem, você precisa mudar. Você não precisa mudar o mercado, você não precisa mudar o plano de marketing. Você não precisa mudar a economia. Você não precisa mudar os países. Você não precisa mudar as circunstâncias lá fora. A única coisa que você precisa é olhar para dentro e ver se consegue mudar a si mesmo para melhor. E na medida em que você muda, as coisas vão começar a mudar para você. Agora vamos falar sobre o mercado. Aqui está o número 1. Trazer valor ao mercado. Trazer valor ao mercado, que é emocionante na Herbalife, é que imediatamente assim que você ouvir um depoimento ou assim que já tem um, você pode trazer esse depoimento ao mercado. Muito tempo antes de ter as habilidades. Você pode trazer o produto, você pode trazer a história. E isso é valioso para o mercado. Então, imediatamente você tem algo de valor assim que você ouvir a história e acreditar nela. E você faz uma ligação e traduz a história para alguém outro. Você imediatamente trouxe valor para o mercado. Agora aqui está o número 2, ser valioso no mercado. Faça aquelas ligações. Vista o bottom. Entregue um folheto para alguém. Faça um convite simples para alguém para ouvir a sua história. Seja valioso. Número 3 é tornar-se
valioso para o mercado. Nós podemos trazer valor imediatamente, podemos ser valiosos imediatamente contando nossas histórias, entregando um folheto para alguém, fazendo um convite. Mas a fortuna está em se tornar valioso para o mercado. Na medida em que o negócio cresce, você cresce. Na medida em que a oportunidade se abre, você cresce. Você se torna mais forte, você se torna melhor e você fica mais sábio. Por que um monte de pessoas não se dá bem? Elas simplesmente se preocupam demais com as pequenas coisas. Elas passam tempo demais em coisas que não importam. E tempo de menos nas coisas que importam. Portanto, nós ensinamos o seguinte para nossos filhos também: não passe tempo demais nas pequenas coisas. Nós também ensinamos: não gaste dinheiro demais nas pequenas coisas. Se essas proporções estiverem erradas desde o começo, certeza, pode ser um desastre. Nos últimos 10 anos, se um homem comprou 2.000 donuts e 2 livros, seria fácil determinar por que a vida dele não está indo bem. Eu gosto de donuts e de livros, mas 2.000 donuts e 2 livros formam uma proporção ruim. Praticamente qualquer pessoa poderia concluir que a vida do cara provavelmente não está indo bem porque ele gasta muito dinheiro em donuts e não o suficiente em livros. Comida demais para o corpo e não o suficiente para a mente. Ok? Virando essa proporção, aprendendo quais as pequenas coisas que vão fazer a maior diferença. Você não precisa tornar-se bom em milhares de coisas. Fique bom em apenas algumas coisas e o seu valor vai começar a mudar para o mercado. Também o seu valor para o seu cliente, o seu valor para o distribuidor, o seu valor para a organização. Tudo isso refinando algumas coisinhas. Todos nós precisamos concentrar grande parte da nossa atenção em nossas próprias conclusões filosóficas. Porque é a nossa filosofia que guia a nossa vida. O trabalho da mente, a capacidade de pensar e processar ideias e informações. Esse processo milagroso que os seres humanos podem fazer é simplesmente incrível. A capacidade de usar nossas mentes, de pensar, de processar ideias e informações que nos ajudam a construir uma filosofia que guia a nossa vida. Todos os tipos de filosofia. A filosofia política, é claro, ajuda a guiar a nação. A filosofia econômica determina se você vai ter segurança financeira. Uma boa filosofia de saúde determina se você vai ser saudável. Uma boa filosofia de trabalho com a sua família determina se isso vai funcionar bem. Filosofia. Deixe-me dar a minha definição de filosofia. Filosofia é a combinação do que nós sabemos e número 2, das decisões que tomamos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos juntar o nosso conhecimento. Segundo, precisamos organizar tudo, decidir o que é valioso e o que não é. E deixar que isso estabeleça uma filosofia para a nossa vida. Você vai ter que passar pelo processo de tomar decisões e organizar tudo. O que você pode usar imediatamente, o que vai demorar um pouco para você se envolver. Como fazer encaixar para você, fazer encaixar na sua vida, fazer no seu negócio. Esse processo aqui é o que estabelece a nossa filosofia. Nós temos todo o tipo de vento que sopra aqui. Mas essa filosofia nos ajuda a definir a direção da vela. Os ventos da oportunidade, os ventos das circunstâncias, os ventos políticos, os ventos sociais, os ventos estão sempre soprando. Mas aqui está a melhor parte da educação que eu conheço. Você não pode mudar os ventos, mas você pode definir a direção da sua vela. E é por isso que viemos aqui estudar hoje, para saber se não podemos refinar o nosso pensamento e a nossa filosofia, para ajudar a definir a direção da vela, e assim não vai fazer diferença qual vento que soprar. E quando alguém disser para você, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, não importa.
Que força você pode levar daqui? Não importa como o vento está soprando. Eu tenho algumas informações para ajustar uma vela, estabelecer a minha filosofia, que vai me dar uma orientação para construir o meu negócio, construir a minha organização, construir a minha vida, construir a minha relação com a minha família, construindo um bom casamento, construindo todos os valores da minha vida. Eu tenho as informações, eu tenho as ideias. Eu estabeleci a minha filosofia. A minha vela está ajustada. Deixe o vento soprar do jeito que for. Os ventos políticos, os ventos sociais, os ventos das circunstâncias, os ventos do contra, os ventos das noites escuras, os ventos do verão, os ventos do inverno. Pode acreditar, não vai importar. Você vai ter um incrível ajuste de vela, que vai aproveitar os ventos e você vai conseguir chegar aonde quer ir. Agora deixe-me fazer uma citação de uma escritura antiga. Ela diz o seguinte: se você não consegue ver, você perece, você morre. E aqui está a número 4, risque da lista. Todos nós precisamos ter a capacidade de ver alguma coisa além de nós mesmos, alguma coisa além de hoje, alguma coisa além dessa semana. O futuro exige que estabeleçamos objetivos. E muitas pessoas já me pediram dicas sobre como estabelecer objetivos. Deixe-me dar a vocês uma pequena e simples fórmula sobre estabelecer objetivos. Uma visão do futuro. Ser capaz de ver além de hoje. Aqui está uma pequena fórmula para estabelecer objetivos. Número 1, decida o que você quer. Junte-se à sua mulher e decidam o que nós queremos. Junte-se ao seu marido e decidam o que vocês querem. Junte-se à sua família, tome algumas decisões, o que nós queremos, para onde queremos ir, o que nós queremos fazer, o que nós queremos ter, o que nós queremos compartilhar. E algumas coisas precisam ser pessoais. O que eu quero? Que tipo de habilidades eu quero? Que tipo de renda eu quero? Que tipo de futuro que eu vejo para mim mesmo? Não apenas para a minha família, mas para mim também, porque eu vou ter um papel principal no futuro da minha família. O que eu quero? Junte-se e decidam. Agora aqui está o número 2. Escrevam isso. Coloquem no papel. Às vezes você precisa tirar as coisas da sua cabeça, não apenas operar a partir da sua cabeça. Você precisa tirar da sua cabeça e fazer uma lista. Faça uma lista. Faça o processo de tomada de decisões e depois simplesmente faça a lista. Escreva. Agora aqui está o número 3. Guarde a lista antiga. Guarde a lista antiga de objetivos. Um dos maiores sinais de desenvolvimento pessoal é olhar para trás para aquelas listas antigas de objetivos. Eu vi uma lista de objetivos que fiz há 10 anos. Posso dizer que eu fiquei até meio envergonhado com algumas coisas ali. O que eu achava importante há 10 anos, agora já não é mais tão importante. Eu cresci, eu mudei, eu amadureci. E eu tenho alguns objetivos que são de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Alguns desses eu não mostraria para ninguém. Aqui está o que eu achava tão valioso. Agora eu entendo muito melhor, pois as minhas prioridades mudaram. Algumas das coisas costumavam estar no topo da lista, agora eu aprendi que não são mais tão importantes. Outras coisas tomaram lugar no topo da lista. Então, número 1, decidir o que você quer. Número 2, escrever. Número 3, manter a lista antiga. E aqui está número 4, risque da lista. Quando você realiza alguma coisa que está na sua lista de objetivos, risque da lista. A primeira vez que eu fui para a Espanha, há muitos anos, eu estava com o meu diário que tinha a minha lista de objetivos. Um deles era de ir para a Espanha algum dia. E eu estava com aquele diário, e quando as rodinhas tocaram na pista de pouso em Madrid, eu tirei a minha lista e risquei a ida à Espanha da lista. Ok? Então, em primeiro lugar, a atitude é como você se sente com relação ao passado e como você se sente com relação ao futuro. E aqui está a terceira, é como você se sente com relação a todo mundo. Você precisa ter uma atitude boa e madura com relação a todo mundo. Todo mundo na sua família. Todo mundo na sua organização. Todo mundo na sua comunidade. Todo mundo no mundo.
Todo mundo no seu país. Você precisa ter uma atitude boa e saudável com relação a todo mundo pelo seguinte: você não pode ser bem-sucedido sozinho. Todos nós precisamos um do outro para que o nosso negócio tenha sucesso. Nós precisamos uns dos outros para ter uma vida bem-sucedida. Você não pode ser bem-sucedido sozinho. Uma pessoa só não faz uma companhia. Uma pessoa só não faz uma corporação como a Herbalife. Uma pessoa só não faz um país. Uma pessoa só não faz uma orquestra sinfônica. Uma pessoa só não faz uma comunidade. Uma pessoa só não faz uma nação poderosa. Não uma pessoa sozinha. Ela não faz harmonia. Você não consegue harmonia com apenas uma pessoa. É necessário ter mais de uma pessoa. Portanto, para ter harmonia e possibilidade e oportunidade e futuro, e a força de uma sociedade coletiva, a organização coletiva, isso vem do trabalho em equipe. Portanto, você precisa ter um senso único de apreciação de todo mundo. O último. O primeiro. Você precisa aprender a apreciar o mais jovem. Você precisa aprender a sentir o valor do mais velho. E aquele que te dá mais alegria, e aquele que te dá mais problemas. Você simplesmente precisa ter um senso único de apreciação, que aceita todas as cores e todos os tipos e tamanhos. E pessoas com sonhos diferentes, em lugares diferentes e seu desenvolvimento pessoal. Você precisa aprender a aceitar todos e apreciar todas as pessoas porque é necessário ter todas elas. Aqui está uma boa frase para anotar. Todos nós somos necessários para que cada um de nós atinja o sucesso. Então, cada um de nós precisa entender como todos nós somos valiosos. Ninguém no resto dos anos 90 vai conseguir ser igual a todos nós. Todos os nossos talentos, todas as nossas habilidades, toda a nossa dedicação, tudo isso misturado junto, vários tamanhos, várias maneiras e formas. A marcha vai continuar, o ritmo vai ser acelerado. Quando nós sairmos da Extravaganza 94, nós teremos um senso ainda maior. Quando você realiza alguma coisa que está na sua lista de objetivos, nós podemos sair lá fora e entregar os produtos, e mudar a vida de milhões de pessoas, e eu mal posso esperar para fazer parte de tudo isso. Agora aqui está o próximo passo, que é extremamente importante. Em primeiro lugar, é como você se sente em relação ao passado. Em segundo lugar, como você se sente em relação ao futuro. Em terceiro lugar, é como você se sente em relação a todo mundo. E aqui está o número 4, é como você se sente em relação a si mesmo. Eu estou pedindo para vocês hoje para terem um senso renovado de autoconfiança. Agora, o primeiro passo é simples. Que você chegue à conclusão lógica de que se o Mark Hughes pode fazer isso, de onde ele começou sem terminar o ensino médio, tendo abandonado o ginásio. O Mark nunca conheceu o pai até os 20 anos de idade. O juiz decidiu com quem ele iria morar quando ele era criança. Sua mãe morreu de uma overdose de medicamentos quando ele tinha 18 anos de idade. Ele começou uma pequena companhia, certo? Operando primeiro do porta-malas do seu carro. Mas passo a passo, a partir desse modesto começo, ele conquistou todos os seus desafios, não importa quais ventos sopravam. Para o Mark, porque ele começou a ajustar a vela logo cedo em sua vida. Isso o guiou e ele fortaleceu essa vela até agora, servindo de exemplo para todos nós. E o tema central da própria história do Mark é: se um garoto do lado violento da cidade consegue, você pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Como seu histórico e as coisas que foram contra, ele conseguiu superar tudo isso e construir uma companhia igual a nenhuma outra. Se ele pode crescer, você pode crescer. Se ele pode chegar a uma companhia de bilhões de dólares, você também pode. Se o Mark pode fazer sua fortuna começando onde ele começou, você também pode. Se ele pode mudar, você pode mudar. Se ele pode alcançar, você pode alcançar. Se ele pode dar a volta por cima, você pode dar a volta por cima. Se ele pode seguir um caminho de desenvolvimento
desenvolvimento pessoal acelerado, você também pode. Aprenda com a equipe de presidentes. Aprendam uns com os outros. Aprendam com o garoto da fazenda de Idaho que cresceu na obscuridade. Aprendam com tudo isso que está aqui junto e saia daqui com um novo senso de si mesmo. E os presentes que você precisa trazer para o mercado. Não se negue a chance de crescer, a chance de mudar, a chance de se tornar melhor do que você é, maior do que você é, com um coração maior do que você tinha antes, com mais percepção do que você tinha e dê a você mesmo a chance de crescer. Qualquer um pode fazer, todos nós podemos fazer. Se você quiser abraçar uma organização grande, que produz 1, 2, 3 milhões de dólares por ano de renda, você precisa desenvolver as habilidades. Você precisa passar nas primeiras disciplinas. Mas agora a parte emocionante das disciplinas. Uma das minhas frases-chave para o dia todo: disciplinas fazem milagres. Disciplinas fazem milagres. E aqui está o primeiro ponto que faz milagre. Número 1, faça tudo o que puder. Não deixe que a displicência te pegue pelo pescoço. Não deixe que a displicência te atrase no seu caminho para a prosperidade e a saúde, sendo capaz de se tornar poderoso, influente, rico além da imaginação. Não negligencie o que você pode fazer. Se você pode ler, leia. Se você pode mudar, mude. Se você pode crescer, cresça. Se você pode dar um passo, dê um passo. Não descuide o que você pode fazer naquele momento. É claro que você não pode dirigir um negócio multibilionário hoje. O Mark também não podia há 10 anos atrás. O Mark também não podia há 5 anos atrás. Mas eu estou lhe dizendo que hoje ele pode, por causa do passo a passo, ano a ano. Ele fazia o que podia, ele não negligenciou. Ele fez as reuniões que podia, ele fez as ligações que podia, ele leu os livros que podia, ele fez as aulas que podia e, passo a passo, ele se preparou. É importante não descuidar, faça tudo o que pode fazer, porque vai fazer milagres. No desenvolvimento pessoal primeiro, na produtividade em segundo lugar. Agora faça o que você puder. Aqui está o número 2. Faça o melhor que puder. Com sorte vocês captaram isso, especialmente da equipe de presidentes. Foi assim que eles chegaram aqui com diamantes em seus pins. Eles não apenas fizeram o que podiam, fizeram o melhor que podiam. Eles conseguiram fazer o melhor e é por isso que a Herbalife tem essa incrível reputação. Eles aceitaram o desafio do Mark, que era: vamos crescer, vamos começar com os passos fáceis primeiro, vamos fazer o que podemos primeiro. Se for uma noite nebulosa e você só consegue enxergar 100 pés, como você pode enxergar mais que 100 pés à sua frente? Resposta: ande os primeiros 100 pés. Ande até onde puder enxergar. E depois você verá mais. E ande até onde você pode enxergar e depois poderá enxergar mais. Então o que você captou aqui, faça até onde puder enxergar. E eu te garanto, se você for até onde pode enxergar, você poderá enxergar mais. Faça isso e depois poderá ver mais. E finalmente entre na sintonia de fazer o melhor que puder. E você terá a atividade que vai desenvolver as disciplinas que vão definir a direção da vela, para que você possa dizer: não importa como o vento está soprando, eu estou preparado. As disciplinas que fazem milagres. Aqui está o verdadeiro milagre que funcionou tão bem na Herbalife: investir vida. Dentro da vida. A vida de uma pessoa investida na vida de outra pessoa. Eu estou dizendo, você não pode ter o potencial para um milagre com uma fórmula mais simples que isso. Alguém que desenvolve o depoimento e agora investe esse depoimento para o desenvolvimento de outra pessoa, faz com que outras pessoas pensem sobre isso, faz com que eles respondam a isso. Agora, nós temos um milagre chamado um novo cliente, investindo a oportunidade, a ideia e alguém contando para ele a oportunidade da Herbalife. Agora nós temos um distribuidor novo, as disciplinas criam uma vida nova. Investindo a vida de alguém na vida de outro alguém. É por isso que eu vim aqui hoje.
O Mark Hughes me convidou para vir nessa jornada, para me deixar fazer uma coisa tão grandiosa e tão poderosa que eu nunca teria perdido essa oportunidade de investir um pedaço da minha vida em todas essas vidas, aqui, hoje. Eu posso dizer que isso vai fazer milagres. E eu estou pedindo para vocês em casa, porque a nossa vida não é feita apenas do nosso negócio e nossos clientes, e nossos distribuidores, e a nossa organização. Todas as coisas que nos dão orgulho, e os banners, e as bandeiras, e todo o resto. Uma das mais importantes é se tornar valioso pela disciplina em relação à sua família. Não tem lugar melhor para investir uma vida dentro de outra vida do que investir na sua família. Não dê aos seus distribuidores a melhor parte da sua atenção e à sua família a pior parte da sua atenção. Não cuide dos seus distribuidores sendo negligente com a sua família. Cuide tanto do seu filho quanto de um distribuidor. Porque às vezes nós pensamos no volume, nós pensamos no dinheiro e nós pensamos na renda, então somos muito cuidadosos. Mas às vezes as pessoas ao nosso redor é que precisam ainda mais desse investimento para criar vida nova. Às vezes somos negligentes ao investir a vida dentro de outra vida, quando parece que está tão próximo e tão familiar. Nós não aproveitamos o tempo para estudar formas e maneiras para a linguagem e as habilidades para investir uma vida em outra vida com relação à nossa família. Não economize aqui. Estilo de vida. O maior desafio da vida é pegar os seus resultados e escreva essa palavra, modelar. Modele uma boa vida para você mesmo. Modele uma boa vida para você mesmo. É como fazer tapeçaria. Uma boa vida não acontece por acidente. Meu professor, quando eu tinha 25 anos de idade, me deu 2 frases e eu quero dar a vocês essas 2 frases para terminar aqui hoje. E essas frases ajudaram a mudar a minha vida. Aqui está a primeira. Se você quiser ficar rico, estude a riqueza. Se você quiser ficar rico, estude a riqueza. Ele me deu uma pequena e simples fórmula para considerar. Uma fórmula de riqueza. Os primeiros 6 anos da minha vida eu acabei sem dinheiro. Os primeiros 6 anos da minha vida econômica eu acabei sem dinheiro. Os segundos 6 anos da minha vida econômica eu acabei ficando rico. Ele me deu uma filosofia econômica completamente nova. Eu estudei, eu pratiquei, eu me tornei rico. Mas aqui estava a segunda frase que ele me deu. Se você quiser ser feliz, estude e pratique a arte de viver feliz. Até então eu não sabia que a felicidade era um estudo. A minha melhor esperança para a felicidade aos 25 anos de idade era sair por aí com os dedos cruzados, com a esperança de que algo me faria feliz. E ele disse, não, a felicidade é algo que você modela. A felicidade é uma arte. Ela não ocorre por acidente, é uma arte. Portanto, eu estou pedindo para vocês estudarem e praticarem a arte de viver uma vida feliz. E comece com a sua família. Se você quiser uma noite feliz, você precisa organizá-la. Ela não vai acontecer por acaso. Se você quiser um final de semana feliz, você precisa organizá-lo, você precisa modelá-lo, você precisa tecê-lo como se fosse tapeçaria com as suas próprias mãos, suas próprias ideias. Não deixe uma noite ao vento. Não deixe o aniversário de uma criança ao vento. Não deixe um final de semana que é importante ao vento. Deixe o vento soprar. Organize o dia. Organize o final de semana, organize a noite. Faça esse tipo de vida feliz, chamada estilo de vida. Para a sua família. Outra parte disso é a cultura. Você precisa ir ao lugar. Você precisa assistir aos filmes. Você precisa ir ouvir a orquestra, a sinfonia. Você precisa deixar essas coisas te influenciar.
Divirta-se nessa parte da sua vida, modele-a e aproveite. Reserve 1 hora, reserve 2 horas, reserve uma noite e vá assistir às sinfonias. Absorva a música. E quando você faz isso com a família, com a cultura, estilo de vida, acontece o seguinte: número 1, você pode aproveitar. É um bem de consumo que você pode gastar. Mas a parte mais emocionante de tudo isso é que os sentimentos que você obtém aqui, a moeda, o dinheiro, o valor é o valor que você tem de organizar. Uma vida feliz, modelando uma conversa com uma criança, modelando uma experiência de amor. Um bom casamento não é um casamento que é deixado ao vento. Ele deve ser bem tecido. Uma amizade pode ser bem construída. Uma vida com cultura deve ser bem tecida, bem construída. Um caso de amor deve ser bem tecido. E eu digo que todos esses valores que vêm do estilo de vida, e ninguém pode entrar na arte de estilo de vida melhor que os distribuidores da Herbalife, o Mark Hughes sendo um dos melhores exemplos. E mesmo da vida mais simples, é melhor viver numa tenda na praia e estar apaixonado do que numa mansão sozinho. Mas agora vamos à última parte. Essa é a mais emocionante. Não só uma boa experiência de estilo de vida pode ser bem aproveitada, mas aqui está a parte poderosa. Ela também pode ser investida. Ela pode ser investida porque o que realmente acontece é o seguinte: você pega o estilo de vida, todos aqueles valores, a moeda, todo o dinheiro do estilo de vida, e você investe. Esse sentimento aqui te ajuda a conhecer, te leva a fazer um estudo melhor. Por quê? Todo esse ciclo continua rodando. Filosofia, atitude. As disciplinas criam o estilo de vida. O estilo de vida te inspira a voltar, desenvolver uma filosofia ainda melhor, uma atitude mais forte, disciplinas mais detalhadas. Tudo isso te ajuda a produzir o estilo de vida. E se você modelar isso bem, o caso de amor, o casamento, a cultura, a noite, o final de semana, todas essas coisas boas agora te inspiram a ler, estudar e crescer, desenvolver a sua filosofia, fortalecer a sua atitude, adquirir as disciplinas, esse ciclo todo. Não tem nada igual quando você entende como viver dessa forma.